Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do módulo 1 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata da união de todas as leis relativas aos estudos dos gases e de que forma elas foram organizadas para estabelecer a primeira equação de estado que relaciona as propriedades pressão, volume e temperatura. Quem promoveu essa união foi o estudioso Benoît Paul-Émile Clapeyron, em 1834, quando ele sintetizou numa única ideia os estudos empíricos que foram realizados até então. Ele criou, então, o que é conhecida como a equação dos gases ideais, a famosa pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Aqui nós precisamos de uma análise para efeito de esclarecimento, tá bom? Olha só, por mais que essa equação ela seja conhecida como a equação dos gases ideais, originalmente essa equação não tinha nenhuma relação com gases ideais. Afinal de contas, esse conceito não foi idealizado e nem desenvolvido por Clapeyron e nenhum por seus antecessores. Por que ela ficou conhecida como a equação dos gases ideais, então? Porque, simultaneamente à ideia empírica, aos experimentos empíricos, ao desenvolvimento empírico das relações entre pressão, volume e temperatura, desenvolveu-se também a teoria sobre a maneira como as moléculas que compunham um gás se moviam. Essa teoria é conhecida como teoria cinética dos gases. A partir dessa teoria é que se chegou na equação idêntica à desenvolvida por Clapeyron, que estabelece uma relação entre pressão, volume e temperatura. No entanto, por mais que essa equação seja conhecida como a equação dos gases ideais, o conceito de gás ideal não faz parte dos estudos de Clapeyron. Juntamente com os estudos desenvolvidos pelo Clapeyron, surgiu a constante universal dos gases, que nada mais é do que uma constante estabelecida pela relação entre pressão, volume e temperatura, que era comum entre gases de diferentes constituições químicas. Então, independente da constituição do gás estudado, seus valores permaneciam constantes. E por mais que esse valor tivesse sido inicialmente desenvolvido do ponto de vista experimental, tenha sido um valor empírico, ao longo do tempo, estudos desenvolvidos por Planck, Boltzmann e Maxwell conseguiram fornecer uma ideia teórica a respeito do significado dessa constante. A gente vai abordar um pouco isso quando formos estudar em alguns módulos à frente a teoria cinética dos gases. Nós temos aqui uma série de valores que correspondem ao valor da constante universal dos gases em diferentes unidades, onde o valor mais comumente utilizado é o de 8,314,46, enfim, para unidades do sistema internacional. É o valor mais utilizado por nós. Mais ou menos no mesmo período em que o Clapeyron organizou as ideias das leis dos estudos dos gases previamente para convergir na primeira equação de estado conhecida, a primeira relação PVT, havia também uma corrente de estudiosos teóricos que também convergiam para uma compreensão maior sobre como funcionava o comportamento das moléculas que constituíam um gás. Então, esses pesquisadores eles desenvolveram uma teoria microscópica para os gases que tinha forte relação com a mecânica newtoniana, com a mecânica de Newton. E que esse estudo, essa teoria, passou a ser conhecida como teoria cinética dos gases. E para o seu desenvolvimento foram aglutinadas algumas ideias de alguns pesquisadores em diferentes épocas. Inicialmente, nós temos aqui o Daniel Bernoulli, que está indicado aqui na primeira imagem. Em 1738, ele desenvolveu a ideia de que gases eram constituídos de moléculas em movimento. O Clausius, que veio lá em 1857, portanto, um pouco mais de um século depois, ele desenvolveu uma teoria sobre o movimento translacional das moléculas. A maneira através da qual as moléculas de um gás se movem é base da teoria cinética dos gases e isso será abordado de uma maneira quantitativa
mais à frente. Por enquanto, a gente vai abordar apenas os aspectos qualitativos da teoria cinética dos gases. O que significa isso? A gente vai abordar apenas as ideias que foram organizadas para desenvolver essa teoria. Os aspectos práticos e quantitativos a gente vai ver em módulos futuros. Por enquanto, só nos interessa realmente compreender como essa teoria afetou a compreensão sobre o comportamento dos gases e como isso ajudou no desenvolvimento de equações de estado capazes de representá-los. A gente tem, por exemplo, o Maxwell, em 1859, ele estabeleceu uma forma de se determinar a distribuição estatística de velocidades das moléculas de um gás, e Boltzmann, em 1871, ele propôs o teorema da equipartição, que nós também estudaremos num futuro próximo, e que é fundamental para que nós sejamos capazes de relacionar as propriedades energia e temperatura. A teoria cinética dos gases estabeleceu, então, qual tipo de comportamento que um gás hipotético deveria ter para ser considerado ideal. O termo gás ideal está relacionado com a ideia de que as partículas que constituem esse gás elas teriam um comportamento idealizado. Rigorosamente falando, gases ideais só existem no papel, eles não existem na natureza. O que a gente pode dizer é que existem gases na natureza que têm um comportamento bastante compatível com a descrição idealizada de um gás baseado na mecânica de Newton. Algumas das características que esse gás deve ter para ser considerado um gás ideal, um gás ideal hipotético, ele deveria ter as seguintes condições. Por exemplo, as moléculas se movem em todas as direções, conforme o desenho aqui do lado. Nós temos aí cada molécula do gás se movendo com uma velocidade particular sua, em todas as direções possíveis do espaço onde elas estão confinadas. Nós temos aqui as moléculas que se movem em linha reta entre as colisões. Então, nós temos aí colisões que não provocam curvas. Você não tem aí uma mudança de trajetória curva nas colisões. As colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, a gente não teria aí perda de energia mecânica. Haveria uma conservação do movimento das partículas. Os diâmetros das moléculas são desprezíveis em comparação com a distância percorrida entre as colisões. O que significa isso? É o mesmo que dizer que as moléculas elas são tão pequenas, mas tão pequenas, que é como se elas estivessem num meio infinito. Elas estão confinadas, evidentemente, mas essas partículas elas estão aí de tal forma distantes umas das outras que elas teoricamente nem se enxergam. Postulou-se também que as forças intermoleculares são desprezíveis, exceto durante as colisões. O tempo gasto durante a colisão é muito menor do que o tempo gasto entre as colisões, ou seja, admite-se que a colisão entre uma molécula de gás e outra é instantânea. Todos os gases são constituídos por um enorme número de esferas perfeitas, rígidas e extremamente pequenas. Nós, mais uma vez, reforçamos a ideia de que, para um gás ideal, as moléculas elas têm que ser pequenas, e esferas perfeitas, algo que obviamente não acontece quando a gente tem gases complexos reais na natureza, principalmente gases de hidrocarbonetos. Então, você imagina que, de repente, talvez esse modelo aqui não seja muito bom para esse tipo de gases encontrados na natureza. Está dizendo aqui também que o volume total ocupado pelas moléculas é desprezível se comparado ao volume do recipiente. Isso aqui também tem a ver com a noção de que o meio é muito grande, ele é considerado um meio infinito, mas mais importante que isso, diz aqui que o volume total ocupado pelas moléculas é desprezível. Num modelo de gás ideal, pessoal, as moléculas elas são consideradas pontos. Elas são consideradas entidades adimensionais. E isso é muito importante para uma série de análises que a gente vai fazer no futuro. Mantenham essa informação em mente, porque ela vai ser resgatada muito em breve. Além disso, elas estão constantemente em movimento aleatório e colidindo entre si e com as paredes do recipiente. Colisão com as paredes, pessoal, foi a obrigatoriedade que os pesquisadores que desenvolveram a teoria cinética dos gases decidiram impor
para garantir a existência da propriedade de pressão. Então, colisão das moléculas com a parede é o que causa a pressão do gás no recipiente. Quando as moléculas gasosas colidem com a parede do recipiente, ocorre transferência de momento, fato diretamente relacionado com a pressão do gás. Mais uma vez, reforçando o que já foi dito no apontamento anterior. E nós temos também que o movimento das moléculas é diretamente proporcional à temperatura do gás. Esse postulado, essa relação aqui que diz que o movimento é diretamente relacionado com a temperatura, tem muito a ver com o teorema da equipartição de Boltzmann, é um aspecto quantitativo da teoria cinética dos gases, e nós, evidentemente, iremos levar em conta essa característica quando a gente for estudar a teoria cinética dos gases daqui a alguns módulos. Qual que é o meu objetivo, então, em introduzir a teoria cinética dos gases apenas do ponto de vista qualitativo aqui? Nós precisamos dela para estabelecer um ponto de convergência onde os estudos empíricos sobre o comportamento de gases encontram os teóricos. A gente precisava desse ponto de convergência. A gente tem aqui a teoria e a prática, a teoria e a observação convergindo num mesmo sentido, convergindo para a mesma equação. E isso é algo bastante importante nessa altura do campeonato. E por quê? Por que há essa importância? A gente precisa fazer algumas análises sobre o tal do gás ideal. Acho que a primeira delas, e que eu já dei uma pincelada, é a ideia de que existe na natureza um gás ideal? Eu já respondi essa pergunta para vocês nesses slides anteriores. O gás ideal ele é um modelo, ele é uma ideia. Ele é um conjunto de bolinhas dentro de um espaço muito grande que não tem volume, elas não ocupam volume, raramente colidem entre si, não enxergam uma a outra do ponto de vista de atração ou repulsão devido a cargas elétricas. Então, rigorosamente falando, isso é um modelo. Um gás ideal ele existe apenas no papel. O que a gente pode dizer em relação à presença de gases ideais na natureza? Alguns gases, dependendo das suas condições de pressão e de temperatura, eles podem se comportar da mesma forma ou de uma forma muito próxima às restrições impostas pela teoria cinética dos gases. Então, existem condições, existem alguns casos, em que gases da natureza se comportam como gases ideais. Uma confusão enorme que existe em termodinâmica é nós acreditarmos que o gás ideal são gases nobres, os gases nobres da tabela periódica, hélio, argônio, neônio, criptônio, xenônio, enfim. Isso não é verdade. Muito embora os gases da tabela periódica, os gases nobres, eles têm uma configuração bastante definida do ponto de vista da distribuição das cargas, da distribuição esférica, da sua condição de não formação de moléculas. Então, eles são bem pontuais, as moléculas dos gases nobres elas são pontos. Então, existe, na maior parte dos casos, uma aproximação muito grande entre os gases nobres na natureza e a descrição de um gás ideal. Mas é errado e é equivocado imaginar que gases ideais são obrigatoriamente gases nobres. Nós vamos descobrir mais para frente que não é bem assim que funciona. Tudo bem? Então, por favor, lembrem-se, uma das maneiras de se identificar um gás ideal, por exemplo, é analisando a pressão. Gases na natureza, quanto menor a sua pressão, mais ele começa a se encaixar na descrição teórica de um gás ideal. Então, a gente vai discutir no futuro o que é uma pressão considerada alta e o que é uma pressão considerada baixa, do ponto de vista da consideração de um gás ideal. Admitir um gás na natureza como gás ideal. Além disso, a gente tem também que os experimentos empíricos eles foram feitos com gases ideais. Na realidade, a gente precisa lembrar que os experimentos empíricos eles foram realizados numa época em que qualquer coisa que apresentasse pressões muito elevadas tinha uma dificuldade operacional gigantesca do ponto de vista experimental. Você não tinha equipamentos que aguentavam pressões muito altas. Então, como eu já disse na nossa análise anterior sobre a existência ou não do gás ideal na natureza,
Todos os experimentos empíricos eles foram realizados a pressões suficientemente baixas, de tal forma que os gases escolhidos para essas análises acabavam se comportando de uma maneira muito similar a gases ideais. Mas é errado imaginar que os experimentos empíricos com o ar ou com alguns outros gases puros tenham sido feitos com gases ideais. Eles foram feitos com gases da natureza, com ar, oxigênio, dióxido de carbono, gases compostos por moléculas. O que aconteceu foi, afinal de contas, esses gases eles foram utilizados em pressões suficientemente baixas, de tal forma que seu comportamento se aproximou muito do comportamento idealizado pela teoria cinética dos gases. Algo que nós devemos levar em consideração também são as condições que definem um gás ideal, se elas são ou não factíveis. Se é possível admitir que na natureza existe um gás ideal 100% perfeito. Uma correspondência 100% perfeita, talvez. A realidade é que não, pessoal. Nós sabemos que os gases, por exemplo, eles não são formados por partículas pontuais. Elas não têm um volume tão baixo, por exemplo, a ponto dele ser desprezível. Então, eu diria que a idealização do gás, né, a elaboração do conceito de gás ideal, ele é o extremo do comportamento que um gás poderia vir a ter na natureza. É a condição mais desconectada possível. Moléculas que não se enxergam, que não ocupam um volume, que não interagem entre si e que têm aí zero capacidade de ter atração eletromagnética entre uma e outra. Né? A atração e repulsão entre moléculas simplesmente não existe. Então, nós temos aí uma condição bem limite do ponto de vista das considerações para se considerar isso um gás ideal. Né? E quais as vantagens de se criar um modelo para essa finalidade? Além da que eu acabo de citar, que é justamente você estabelecer um padrão, né? Ele é o padrão top dos gases, é o gás com menor interação molecular, cujas partículas são perfeitas do ponto de vista mecânico. Então, você estabelecer um ponto de referência, você pode utilizar esse ponto de referência para efeitos comparativos em relação ao que você de fato tem na natureza. A gente está muito acostumado a fazer esse tipo de consideração quando a gente estuda, por exemplo, escalas de temperatura. Veja, por exemplo, a escala Celsius. Adotou-se um padrão de zero como sendo o ponto de congelamento da água, mas a gente sabe que, na realidade, a temperatura verdadeira do gelo só pode ser determinada em Kelvin, é aproximadamente 273,15 Kelvin. Então, estabelecer padrões comparativos em termodinâmica é algo muito comum. A gente já fez com temperatura e agora a gente tem aqui um padrão de comparação para gases. Tudo aquilo que for analisado em relação a gases vai ser analisado, discutido e observado em comparação com o modelo idealizado de um gás. Além disso, a gente precisa pensar em quais as principais limitações desse modelo. Algumas a gente já discutiu aqui, outras a gente vai discutir mais para frente, mas de imediato, uma delas nos chama a atenção. Nós sabemos que alguns gases, que são chamados de vapores nessas condições, se nós aumentarmos muito a pressão, se a gente exercer um aumento significativo de pressão nesses vapores, eles passam por um processo chamado de condensação. Ele vira líquido. Acontece, pessoal, que o modelo de gás ideal não prevê que esse gás possa virar líquido, não importa qual a pressão que você coloque sobre ele. E isso é uma limitação enorme, porque afinal de contas, engenheiros químicos, na prática, não lidam apenas com gases. Nós lidamos com vapores que eventualmente condensam ou com líquidos que eventualmente evaporam. A equação do gás ideal, proposta pelo modelo da teoria cinética dos gases e também de modo empírico pelo Clapeyron, não leva em conta sequer a possibilidade desse gás condensar. A gente vai estudar nos próximos módulos o que é necessário para que um gás condense, como entender o processo de condensação e como que os estudiosos e pesquisadores da época tentaram contornar esse problema com a equação de estado PVT de gás ideal para estabelecer uma maneira de contabilizar também a existência de líquidos. O nosso terceiro vídeo termina por aqui e com ele terminamos também o módulo introdutório da disciplina de termodinâmica. Eu sei que vocês devem estar achando tudo muito confuso. Afinal de contas, tirando uma equação PV igual a nRT, a gente não escreveu equação nenhuma, né?
Todo mundo deve ter dito para você que a gente começa a estudar termodinâmica com um monte de equações. E eu decidi utilizar a história para isso. A gente vai continuar utilizando a história, mas mais importante é a gente contextualizar um ponto de partida para observar todo o conhecimento que a gente tem e extrair dele aquilo que a gente precisa para nós e estabelecer as bases para compreender o que vem depois. Então, como vocês já podem ter percebido, a gente abordou aqui apenas aspectos qualitativos, questões históricas, definições simples que convergiram com a ideia e a concepção da idealização de um gás que serviria como modelo para todos os gases da natureza. Agora a gente vai ver, no próximo módulo, como nós vamos utilizar o conceito dos gases ideais para realmente enxergar e compreender os gases reais. Eu agradeço a todos pela presença, por assistirem a essa aula. Peço a vocês que tirem suas dúvidas nos comentários. Não deixem dúvidas em aberto, por mais que ainda estejamos numa parte mais histórica da disciplina, é sempre possível que dúvidas surjam a esse respeito e elas devem ser tratadas com toda a importância. Muito obrigado a todos. Vejo vocês no próximo módulo. Até breve.